Bem, boa tarde a todas e a todos. Decorreu hoje a segunda reunião da estrutura de monitorização da situação de calamidade que, como sabem, integra a generalidade das áreas governativas, representadas por secretários de Estado, e os 5 secretários de Estado com funções de coordenação regional e representantes das forças e serviços de segurança e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. O balanço da primeira quinzena de aplicação do regime de situação de calamidade, que decorreu até ao passado domingo, bem como estes primeiros 2 dias do segundo período de vigência do regime de situação de calamidade, merecem-nos uma avaliação muito positiva. Foi possível, durante este período, manter uma regra generalizada de limitação da circulação, de respeito pelas regras de distanciamento físico e, sobretudo, uma adesão generalizada dos portugueses ao uso de equipamentos de proteção individual, máscaras ou viseiras, o cumprimento de regras de utilização de gel desinfetante no acesso a estabelecimentos comerciais, a serviços públicos. Tal tem contribuído para a evolução positiva dos dados da situação epidemiológica, mas também a segurança do resultante da forma como os portugueses reagiram à interiorização das regras de situação de calamidade durante a primeira quinzena, permitiu este significativo alargamento das atividades que entraram em funcionamento desde ontem. Uma segunda fase da abertura de estabelecimentos comerciais, a estabelecimentos de maior dimensão, até 400 metros quadrados, o regresso às aulas presenciais de cerca de 160 mil estudantes do 11º e 12º ano, cerca de 29 mil professores e 30 mil assistentes operacionais, isto é, ser mais de 200 mil pessoas que regressaram à atividade na área da educação, entre professores, mais pessoal de apoio à ação educativa e os 160 mil estudantes. A reabertura das creches, com um sentimento generalizado de segurança, e a reabertura no atendimento direto, isto sem ser em fornecimento apenas para fora, a reabertura com confiança do setor da restauração, quer nos restaurantes, quer nos cafés, pastelarias, confeitarias, em todo esse segmento tão importante para a vida comum dos portugueses. E por isso é possível dizer que as regras em que se baseia o desconfinamento devem continuar a ser adequadas. Desconfinamento não significa aqui um abandono de regras de cuidado relativamente aos comportamentos sociais, porque só isso nos permitirá consolidar os passos dados e ir ainda além nesta abertura gradual da economia e da sociedade portuguesa em períodos subsequentes. Esta adesão generalizada da sociedade portuguesa permitiu, aliás, que as forças de segurança tivessem dirigido a sua atuação essencialmente para o acompanhamento da forma como os portugueses interiorizaram estes novos comportamentos, com uma dimensão também aqui, novamente, tal como foi feito durante o período do estado de emergência, fundamentalmente centrada na sensibilização, na recomendação, no aconselhamento de boas práticas. Diria que, nestas 2 semanas, milhões de portugueses utilizaram os transportes públicos. Por isso é totalmente residual os 61 casos de aplicação de sanções pela não utilização de máscaras em transportes públicos. Ou mesmo são práticas que têm, aliás, vindo a diminuir ao longo destas 2 semanas, mas que são perfeitamente pontuais,
os cerca de 1.800 casos de chamada de atenção por não utilização de máscaras em serviços públicos, estabelecimentos comerciais, isto é, num contexto de novas obrigações de utilização de máscara ou viseira em zonas interiores. Mesmo as 24 detenções que foram efetuadas durante os primeiros 15 dias de aplicação da situação de calamidade são um sinal desta adesão muito significativa dos portugueses. O Governo desenvolveu as medidas necessárias para reforçar a confiança necessária dos portugueses. Antes de mais, a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, que é transmitida quer pela redução do nível de utilização, quer de internamento, que baixou de mais de 1.000 pessoas para valores que têm vindo a reduzir gradualmente para cerca de 600, 700 pessoas internadas, até à taxa baixa, menor de utilização das unidades de cuidados intensivos. Nesta matéria, também, estamos praticamente a concluir os cerca de 40 voos, até hoje tivemos 37, mas os cerca de 40 voos contratados pelo Estado português e que trouxeram material de proteção individual, material médico, fundamentalmente desde a República Popular da China. Os mais de 500 ventiladores que estão já neste momento a aguardar transporte na Embaixada Portuguesa em Pequim são aqui uma última fase desta grande ponta aérea que permitiu, em cerca de 40 voos, trazer material que foi indispensável para a primeira fase da resposta, enquanto a indústria nacional estava a preparar a sua readaptação, que permitiu colocar material de proteção individual, máscaras, gel, em quantidade tão significativa no mercado como se verificou nos últimos dias. Igualmente, para criar confiança junto dos portugueses, foram realizadas testes em trabalhadores de lares e de outras unidades de apoio residencial. Foram realizados cerca de 83.000 testes nos lares e outras unidades de apoio residencial. Nos últimos dias foi dada prioridade à realização de testes aos trabalhadores das creches que reabriram ontem, voltando a receber crianças. Foram feitos neste setor, que não está aqui concluído, porque a prioridade foi dada às unidades que iriam reabrir no dia 18 de maio, foram realizados cerca de 26.000 testes. Mas aqui o dado positivo é que o número de casos positivos são de cerca de 0,3% dos testes realizados. Isto é, um valor particularmente diminuto e que cria aqui confiança nas famílias que colocam os seus mais pequenos nestas unidades de apoio tão essenciais para a retoma da normalidade das nossas vidas. Igualmente nesta matéria, queria destacar o papel da Guarda Nacional Republicana e das Forças Armadas, que enquanto agentes de proteção civil contribuíram decisivamente criando confiança. Guarda Nacional Republicana desinfetando cerca de 3.500 veículos, ambulâncias da Cruz Vermelha, dos bombeiros, do INEM, e desinfetando cerca de 120 lares, creches e outras unidades residenciais. As Forças Armadas, nessa sua dimensão de entidades de proteção civil, também no apoio que deram à retoma da atividade do ensino 11º e 12º ano, fazendo chegar material de proteção individual a 530 escolas secundárias. Nesta dimensão de criação de confiança, é essencial esta ação coordenada de instituições do Estado, de praticamente todas as áreas de governação, que concertadamente fizeram aquilo que deviam, contribuir para reforçar a confiança dos portugueses. Mas é esse espírito,
esse espírito de prudência no regresso à atividade económica, de confiança no desconfinamento, que nós construiremos a segurança para acompanhar esta fase em que os primeiros dias são muito positivos, esta segunda fase do plano de desconfinamento e dar, no início de junho, já passos ainda mais seguros nas áreas que sucessivamente irão sendo abertas à fruição de todos os portugueses. Muito obrigado. Boa tarde, Mariana Lopes da CMTV, também aqui ao serviço da SIC e da TVI. Na altura, quando foi decidido avançar para o estado, para a situação, aliás, de calamidade, o Primeiro-Ministro disse que, se fosse necessário, teríamos de dar um passo atrás, se assim se verificasse. Agora que foi feito aqui este balanço dos primeiros 15 dias daquilo que foi este início, esta primeira fase da situação de calamidade em Portugal, recomendaria ao Primeiro-Ministro dar este passo atrás? E pergunto também isto devido às imagens que vimos este fim de semana, por exemplo, nas praias, que foram transmitidas nas televisões portuguesas. Pedia-lhe também uma reação a essas mesmas imagens, e já que ontem tivemos a reabertura para o setor da restauração, aproveitava para lhe perguntar se seria possível termos dados daqueles que foram os principais incumprimentos por parte dos responsáveis pelo setor da restauração, e nesse sentido também como é que vai ser feita a fiscalização em restaurantes, por exemplo, já que tivemos a ASAI a dizer que vai fiscalizar e que estes infratores podem incorrer num crime de desobediência. No entanto, falamos aqui de recomendações da DGS e não de leis. Obrigada. Muito obrigado. Aquilo que o Primeiro-Ministro disse com muita clareza é que estamos a falar de um grande esforço coletivo. Nós tivemos um estado de emergência que foi uma referência internacional, pela forma como em Portugal foram adotadas medidas restritivas de direitos fundamentais com proporcionalidade, com adequação e, sobretudo, com uma grande adesão de todos os portugueses, que é testemunhada nas sondagens da opinião pública, mas, sobretudo, naquela que é a nossa percepção quando andamos nas ruas e falamos com as pessoas. O Primeiro-Ministro foi muito claro: este esforço não terminou com o fim do estado de emergência. E na situação de calamidade nós temos uma grande transparência na forma como monitorizamos e acompanhamos este processo. E neste ritmo quinzenal, a todos os portugueses já se habituaram, aquilo que fazemos é ter um espírito aberto, dizendo que o que pretendemos é, em cada quinzena, ir mais além, recuperar um pouco mais da nossa vida normal em sociedade. Mas isso exige segurança nos espaços dados, porque se não pudermos fazer isso, há duas alternativas. Uma é ficar mais uma quinzena no mesmo estado. É, eu diria, uma situação de empate, de impasse. Uma terceira é aquela que referiu, face a resultados preocupantes, uma retoma de nível de pessoas afetadas pela doença significativo, poderia levar a retrocesso. Aquilo que aconteceu na primeira quinzena foi claramente uma vitória da opção que interessa a todos os portugueses. Os resultados foram extremamente positivos e isso permitiu, essa recomendação, discutia no local próprio, que foi o Conselho de Ministros da passada sexta-feira, mas foi feita depois de ouvir os especialistas, quinta-feira no Infarmed, depois de ouvir todos os partidos políticos representados na Assembleia da República e de ouvir os parceiros sociais. Depois desta ampla auscultação da sociedade portuguesa, na sua dimensão social, política e científica, o Governo decidiu, na sexta-feira, avançar para esta nova fase. O que nós fizemos hoje aqui, na estrutura de monitorização, foi acompanhar os dados agora consolidados de toda a primeira fase, que decorreu até domingo, e daí os indicadores que lhes dei nas suas várias vertentes, intervenção das forças de segurança, realização de testes, têm fundamentalmente incumprimentos, têm fundamentalmente a ver com os 15 dias que foram até ao passado domingo, e trocamos impressões
com muita abertura sobre estas primeiras 36 horas de uma segunda fase de situação de calamidade. Direi que temos aqui uma avaliação que é, diria, prudentemente encorajadora. O que temos de fazer? Consolidar estes resultados. Relativamente àquilo que referiu, relativamente às praias, o acesso a exercício físico está admitido. Foi, aliás, alargada a possibilidade de circulação para a prática de exercício físico e mesmo para a prática de desportos individuais. Deve ser feito com respeito pelas regras de distanciamento físico, deve ser feito com respeito pelas regras de segurança que nos levaram, por exemplo, ao reabrir a prática de desportos como o ténis, dizer que os balneários não podiam ser utilizados das estruturas de apoio à prática desses desportos. E, portanto, a época balnear oficial abrirá no próximo dia 6 de junho. Bom, mas até lá, apanhar sol e ar puro é compatível com as regras de distanciamento físico. Devem os portugueses garantir é que essas regras são respeitadas e que os ajuntamentos que aumentam o risco para todos nós não se realizam e, nessa medida, quando necessário, as forças de segurança cumprirão a sua missão. Dias Mendes, da RTP, pegando na questão das praias, uma resolução do Conselho de Ministros veio agora alargar também a possibilidade de ir à praia para banhos. A minha questão é, sendo que a fiscalização será reforçada essencialmente a partir do dia 6 de junho e as medidas que foram sendo apresentadas em relação à sinalética são também referentes a essa data, como é que se fará este acompanhamento, uma vez que se prevê também que muitos portugueses vão à praia nos próximos dias? E tinha uma outra questão em relação à possibilidade da reabertura das fronteiras. Espanha ontem deu uma data indicativa de 30 de junho. Isto é algum sinal de concertação dos dois países ou não há ainda uma data que possa ser avançada no nosso caso? Muito obrigado. Relativamente às duas questões que coloca. Bom, primeiro, aquilo que está marcado para 6 de junho é o funcionamento das praias com zonas de banho concessionadas e que estão sujeitas a um conjunto de regras que genericamente foram apresentadas na passada sexta-feira, que estão durante esta semana a ser discutidas pelo Ministério do Ambiente com a participação dos secretários de Estado com funções de coordenação regional com todos os municípios. Ao longo desta semana estão a ser discutidas estas regras gerais com todos os municípios que têm praias, porque, como sabemos pela nossa experiência de vida, as regras gerais são conhecidas, mas é preciso agora aplicá-las a cada praia. É muito diferente, para falar do meu círculo eleitoral, os 50 km de areal de Troia a Sines, 50 km contínuos de pequenas praias encravadas entre rochedos. E, portanto, é preciso agora, aplicando as mesmas regras gerais, que esses princípios sejam acompanhados e caracterizados município a município e diria que em cada concelho, como que praia a praia, e é esse trabalho que está a ser feito já esta semana, agora que as regras gerais foram definidas. Segundo lugar, nós, e o Primeiro-Ministro foi muito claro quanto a isso, alargamos aquilo que é a prática de atividades de ar livre. Manifestamente, o sol é benéfico para a saúde e a prática de ar livre tem regras diferentes daquelas que decorrem em recinto fechado, em que a máscara é obrigatória. E, portanto, aqui a principal recomendação é aquela que tem sido um sucesso, que é a capacidade de autodisciplina, de autorregulação dos portugueses, respeitando aqui o distanciamento físico. Estou certo que na sua atuação
pedagógica, as forças de segurança não deixarão aqui de tão bem contribuir para estes bons resultados, quer aquelas em que tenho tutela direta, como a PSP ou a GNR, quer a Polícia Marítima, que é também uma força de segurança que tem especiais responsabilidades na área das praias. Relativamente às fronteiras, nós temos uma total sintonia com a orientação europeia que visa uma coordenada abertura de fronteiras. E por isso temos de fazê-lo com segurança, temos-lo feito sempre em diálogo e em coordenação com Espanha, por isso facultamos a circulação de trabalhadores sazonais, temos tratado daquilo que são corredores de sanitários de circulação de portugueses vindos de outros países para lá de Espanha e que, regressando a Portugal, tenham de atravessar território espanhol. Neste momento, o controle de fronteiras está previsto até 15 de junho. A data que referiu significa que este diálogo está a decorrer. Temos, aliás, o compromisso, que tem corrido bem, com o Governo de Espanha, de proceder de 10 em 10 dias a uma reavaliação que tem, aliás, levado a situações pontuais, como a circulação algumas horas por dia e alguns dias que foi decidida em Mourão e mais 2 ou 3 situações similares que estão a ser ponderadas de Montalegre até Barrancos.